E, Flávio, os resultados que você foi alcançando ao longo da vida, ao longo da sua carreira, te colocaram no topo, né? Num lugar de muita visibilidade. E isso gera admiração, isso gera também inveja, isso gera raiva, né? Porque a felicidade às vezes incomoda. Só que você consegue se comunicar de uma forma em que você afasta a imagem daquele cara que quer ostentar, que quer tirar onda, que quer dizer que é o bonzão. E eu acho isso péssimo, mas funciona muito e muitas pessoas fazem. Quero saber como você decidiu, se é uma coisa sua, não é natural, sempre foi assim, ou então se você entendeu que assim, talvez a simplicidade de não esbanjar, sabe, de não gerar isso era importante, ou se foi algo natural. Essa pergunta é muito interessante, cara. Eu fui criado, meus pais eram muito ativos na igreja e eles faziam muito trabalho social. Então eu passei a minha infância e um pedaço do início da minha adolescência acompanhando meus pais nessa missão quase que humanitária, porque eles sempre trabalharam em favelas, em lugares muito pobres. A minha família era uma família de classe média baixa. Eu fui pegar avião com 20 anos, com 19 anos eu fui num restaurante pela primeira vez, eu andava de ônibus cheio, lotado, enfim. Nunca me faltou comida, não era uma família assim que a gente tinha problema para comer. Sim. Graças a Deus a gente sempre teve comida, roupinha. Então, mas era uma vida muito dura, muito limitada, não é? Uma vida bem limitada. Só que o trabalho dos meus pais, do meu pai e da minha mãe especificamente, sempre foram em favelas. Então, por muito tempo, acompanhando eles nesses trabalhos, meus amigos eram da favela. Sim. Eu brincava com os meus amigos da favela. A gente ia visitar casas de pessoas nas comunidades que era de madeira a casa, chão batido. E eu brincava, levava meus brinquedos, e aí sempre tinha uma criança ali, e eu me comunicava com essas pessoas, a gente brincava. Então duas coisas aconteciam. Primeiro, eu era sempre visto como filho de rico. Então eu sempre fui visto como rico. E de fato, na comparação, para aquelas pessoas, eu era rico. Primeiro que eu tinha pai e tinha mãe. A maioria não conheceu o pai, não conheceu a mãe, ou já morreu, já tá preso. Você entendeu? Sim. Então, para começar, eu tinha uma família. Não é? Tinha comida, tinha roupa, eu estudava em escola pública, então eu já era rico. Para aquela referência, eu já era rico. Então, eu era visto como rico. Só que eu também entendia que isso ninguém me ensinou. Não me lembro de alguém ter me ensinado, mas eu me lembro de eu me preocupar em não ficar falando... Não parecer arrogante. Não parecer arrogante para os meus amigos que eu brincava. Eu dava brinquedos no Natal. Eu ia lá com meus pais e escolhia os meus brinquedos. Eu ganhava novos e dava os outros para aquelas pessoas. E fiz muitos amigos. Isso eu vivi da minha infância, depois na minha adolescência. Isso parou quando eu saí de casa aos 15 anos para o Colégio Naval. E aí, assim, minha vida tomou assim, um rumo diferente. E meus pais continuaram fazendo aquele trabalho. Fizeram por anos, décadas até. Eu penso que essa convivência minha me ajudou, me ensinou de alguma forma um princípio básico da comunicação, que é a empatia. Excelente. Para você se comunicar com alguém, você precisa entrar no mundo dela. Você precisa perceber as dores dela. Você precisa estar sensível para a realidade dela. Quando você estabelece o que eu chamo dessa conexão, quando você se conecta com a outra parte, essa conexão abre as portas do coração, dos corações da outra parte, para que a sua mensagem seja transmitida. Então, transmitir mensagem, comunicar, é muito mais do que falar. Exatamente. A fala é só um pequeno ingrediente da comunicação. Não é? A fala é um ingrediente importante. A oratória é um ingrediente importante. No entanto, se você não tiver esta conexão,
você não vai conseguir estabelecer essa comunicação. Então, eu aprendi, e talvez isso seja natural da minha parte, que se eu estou na internet e o meu objetivo verdadeiro, porque se ele for falso, ele cai no dia seguinte. Ninguém se sustenta... Você se sustenta 10 minutos mentindo. Talvez você se sustente 10 dias fazendo bravata na internet. Mas 10 anos não. Em 10 anos você cai. O que é falso, ele não se sustenta com base na mentira. Atores não prevalecem publicamente, porque uma hora a máscara cai. Isso é fato. Então, o que acontece? Se eu tenho um objetivo de transmitir o que eu aprendi, que me tornou o que eu me tornei, tanto financeiramente, tanto do ponto de vista de resultados profissionais, e se eu tenho de verdade um objetivo de transmitir isso para um público, e eu sei que a realidade desse público não é uma realidade que anda no avião que eu ando, não é uma realidade que mora na casa que eu moro, que come nos lugares que eu como, que pode ter acesso às coisas que eu tenho. Tudo isso é bom, é legítimo. Não vamos ser hipócritas, ganhar dinheiro é muito bom. Claro. É excelente. Mas não é a realidade de quem eu digo que quero ajudar. Se eu digo que quero ajudar alguém, eu preciso descer no mundo desse público. Eu preciso me conectar com essas pessoas. Eu preciso abrir as portas dos corações dessas pessoas, não como alguém que é superior, não como alguém que é melhor porque tem. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem porcaria nenhuma. Então isso aí é de uma pobreza impressionante alguém ser medido pelo aquilo que tem. Ter é bom, mas ter não define o que nós somos. Não é? Então, quando a gente... Não é um exercício de humildade, é um exercício de comunicação. Exato. Eu preciso criar uma conexão e trabalhar com essas pessoas, entendeu? Talvez a prática disso por tanto tempo tenha me dado características mais simples. E eu aprecio, entendeu? Eu acho feio, desculpa, até só para concluir, eu acho feio o cara ostentar. Eu tenho vergonha alheia da ostentação. Entendeu? Me dá vergonha, me dá um sentimento ruim a ostentação. Eu acho que é uma declaração de pobreza. A ostentação é uma declaração de pobreza. Ela é assim, olha, quem ostenta está dizendo assim, olha, eu sou pobre, apesar do dinheiro que eu tenho. Então, não é pobreza financeira, é a pobreza... Pobre homem, só tem dinheiro. Pobre homem, só tem dinheiro. Então, eu acho feio. Então, eu acho brega. Eu acho a ostentação brega. Entendeu? O cara ficar mostrando que tem brega. Agora, acho que a gente também pode ser livre. Eu também não vou aqui fazer voz de pobreza e vou vir aqui todo igual um trapo, entendeu? Com a roupa feia, ou vou ter um carro feio. Não. Ou vai ficar impondo que o outro seja como ou você impondo, não impõe nada. Agora, eu gosto, eu tenho carros bons, moro em lugares bons, eu tenho coisas boas, eu só não faço disso a minha identidade. Eu sou muito mais que isso.